Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 12 de junho de 2022, o programa Momento Espírita de número 906. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro-região, com a finalidade maior de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E uma outra opção ainda é o YouTube. Através do YouTube você poderá também ter som e imagem se você digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo nós estamos recebendo aqui no Momento Espírita, na condição de convidada, Fernanda Mandarino. A Fernanda é formada em administração de empresas, atualmente trabalhando na rede bancária, é palestrante espírita, participante do NEP, Núcleo de Pesquisa e Estudo do Evangelho Paulo de Tarso, e também trabalhadora da SEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem, aqui em São Carlos. Fernanda, bom dia, muito obrigado por mais uma vez gentilmente atender o convite do Momento Espírita. Bom dia, Beto, toda a equipe do programa Momento Espírita. Bom dia a todos vocês que acompanham essa iniciativa de levar as palavras do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, às suas casas, aos seus corações, sobretudo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês, de falar um pouquinho sobre essas palavras de Jesus que tanto nos ensinam, nos confortam, nos dão esperança para as tarefas do nosso dia a dia. Que nós tenhamos, então, uma manhã abençoada pelas palavras do Mestre Jesus. Que elas adentrem e tragam a sua luz ao nosso lar e aos nossos corações. Fernanda, você que já esteve em outras oportunidades aqui conosco, sabe que sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, então você está convidada para fazê-la. Vamos então à nossa prece, nos colocar em comunicação com o alto. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse espaço, por essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Buscamos nesta manhã a inspiração, a abertura dos nossos corações para que a tua palavra se faça presente em nossas vidas. Buscamos o auxílio da espiritualidade para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus, para que eles ganhem sentido e significado em nossos corações e assim nós voluntariamente escolhamos seguir os passos do Mestre e caminharmos mais seguros na direção do Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo estaremos abordando o tema liberdade. Daqui a alguns instantes a Fernanda estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem nos traz modo de sentir, uma mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier. As suas participações, amigos e amigas que nos ouvem ou que nos assistem através das redes sociais, podem se dar através do nosso WhatsApp. Se vocês ainda não o têm, anote aí, por gentileza, DDD 16 99316 1147. Repetindo,
DDD 16 99316 1147. Através desse WhatsApp, vocês poderão fazer perguntas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, tecerem comentários, fazerem críticas construtivas, elas também são bem-vindas. Enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre frisa o nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho de Mel, que vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é uma mensagem lindíssima do Espírito Sheila, de título Luz no Coração. Luz no coração. As sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha nascer do nosso próprio coração. Irmã Sheila. Muito obrigado, Zezinho, maravilhosa essa mensagem, como todas as outras mensagens do Espírito Sheila. Muito bem, nós vamos agora retornar a palavra à nossa convidada dessa manhã de domingo, Fernanda Mandarino, que vai abordar, desdobrar para todos nós, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema dessa manhã de domingo, liberdade. Fique à vontade, Fernanda. E o tema proposto para a nossa fala de hoje é a liberdade. Essa palavra que tem aparecido bastante nas nossas discussões, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, não é mesmo? Agora a gente vai buscar compreender melhor o que é a liberdade e também como conquistar essa tão almejada liberdade. E para isso, quando a gente tem dúvida acerca de alguma palavra, de alguma ideia, enquanto cristãos, é nosso dever buscar em Jesus, o nosso modelo e guia, as respostas para essas nossas dúvidas. Então, nós vamos tentar compreender através dos ensinamentos de Jesus o que é a liberdade e qual o melhor caminho para nos conduzirmos a essa liberdade. E quando a gente fala
de liberdade e de Jesus, logo nos vem à mente uma de suas frases mais conhecidas, que se encontra lá no texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente fala essa frase, muitas vezes a gente certamente já ouviu essa frase, ela é bastante conhecida, mas não basta ler a frase, é preciso que a gente assimile o conhecimento que está ali presente, é preciso que a gente faça um exercício de compreensão do que nos é dito então por Jesus. E para isso, é muito interessante que a gente observe o contexto em que foi dito essa frase, não apenas ler simplesmente a frase de uma maneira isolada. Para isso, então, a gente vai buscar o auxílio ali do texto bíblico, fazendo a leitura do trecho de uma forma mais geral em que está inserido esse versículo. Vamos então ao texto bíblico, começando ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Ali nós temos: dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: amém, amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Então, a gente vê aí o contexto em que é dito essa palavra, essa frase tão conhecida por nós: tu conhecereis a verdade vos libertará. Vamos tentar compreender o contexto, então, desse versículo. Ele é iniciado ali dizendo, então, que se trata de um diálogo entre Jesus e os judeus. Não quaisquer judeus, mas judeus que já haviam crido nele. Portanto, indivíduos que, assim como nós, já buscavam em Jesus as respostas às suas indagações. Já procuravam o mestre, o seu modelo e guia, já tinham nele esse modelo e guia. E aí, Jesus vai dizer a esses indivíduos e a nós que já então buscamos aí ser os seus seguidores, que é preciso que nós permaneçamos na sua palavra se a gente quiser realmente se colocar aí como um cristão. Permanecer na sua palavra. O que isso significa para a gente? Que é importante que a gente não apenas conheça então uma frase que é dita por Jesus, mas mais do que isso, que a gente assimile, que a gente compreenda o que Jesus está dizendo com as suas palavras e, sobretudo, que a gente transforme isso em vida, que a gente dê vida à sua palavra, seja fiel aos seus ensinamentos. Quem diz amar a Jesus é aquele que cumpre os seus mandamentos, um mandamento que nos fala de amor a Deus e amor aos nossos irmãos. Então, se a gente diz que é discípulo de Jesus, que é cristão, é preciso que a gente seja fiel aos seus mandamentos. E aí ele vai dizer então a esses judeus e a nós também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele nos dá um caminho para a conquista da nossa liberdade que passa pelo conhecimento da verdade. E aí quando a gente lê esse trechinho, uma indagação muito comum é a gente se perguntar, então, o que é a verdade? E é preciso muito cuidado quando a gente faz esse tipo de questionamento, para não sair em busca ali dos conceitos do que o mundo nos diz que é a verdade. Um mundo que nos fala sobre muitas verdades, um mundo que nos fala a respeito de verdades relativas, né? É preciso que a gente busque igualmente em Jesus a resposta do que ele ali estava dizendo. É preciso que a gente busque no Mestre saber, então, o que é a verdade. E sim, meus amigos, ele nos esclarece acerca do que seja a verdade. No mesmo Evangelho de João, só que lá no capítulo 14, no versículo 6, Jesus vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão através dele. Então Jesus nos esclarece também acerca do que é a verdade. Ele se coloca ali como a verdade. Como é que a gente pode então juntar essas peças que vão construindo ali o nosso quebra-cabeça em busca da nossa liberdade, do como nós conquistarmos essa liberdade, né? Se Jesus é essa verdade, é através dele, então, que nós vamos conquistar a nossa liberdade. É permanecendo, como ele nos diz anteriormente, ali fiel aos seus ensinamentos, que nós vamos conquistar a nossa liberdade. Então, aqui ele está nos dando um caminho preciso para a conquista da verdadeira liberdade, da liberdade em Cristo. É preciso que a gente conheça os seus ensinamentos e coloque eles em prática. E aí, na sequência, os judeus vão responder algo a Jesus. Eles vão dizer: somos descendência de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? E isso mostra para a gente que, assim como nós ainda hoje não compreendemos ali o que Jesus tem a nos dizer acerca da liberdade, aqueles indivíduos naquela época também não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Eles vão falar: olha, a gente já é livre, como é que você está dizendo para a gente que nós seremos livres num tempo futuro? Isso não está fazendo sentido para a gente. Porque ali, naquele momento, eles tomavam como um conceito de liberdade o estar talvez encarcerado, o estar ali numa prisão. E quantas vezes nós também não entendemos, né, de forma ali muito simplificada o que seja liberdade, porque a liberdade é isso, mas é muito mais, vai muito além do encarceramento físico. Então essa confusão ali que os judeus assim fizeram, nós também fazemos muitas vezes. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando acerca da liberdade, assim como nós ainda hoje conceituamos, definimos a liberdade de uma maneira muito equivocada. E aí Jesus vai responder para eles, né? Amém, amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ou seja, ele está dizendo ali para aqueles indivíduos que se disseram livres, assim como muitas vezes a gente diz que é livre, né? Que eles não eram tão livres assim, porque eles ainda eram escravos, escravos do pecado. E quantos de nós, ainda hoje, não somos escravos do pecado, no sentido de que somos escravos dos nossos vícios, dos nossos equívocos, das nossas paixões, dos nossos apegos. Muitas vezes a gente pode não estar numa prisão no sentido físico, mas nós estamos aprisionados a coisas que nos impedem de caminhar na direção de Jesus, no caminho que Ele nos confere. Portanto, nos impedem de sermos verdadeiramente livres. E aí ele vai continuar a sua resposta, dizendo que o escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Qual a diferenciação aqui que está sendo feita entre escravos e filhos? O escravo fica na casa por obrigação, não por uma livre escolha, ao passo que o filho é diferente, ele é herdeiro, ele sente que a casa lhe pertence, por isso ele permanece de forma voluntária. Quando nós somos escravos das nossas paixões, dos nossos vícios, nós permanecemos ali por obrigação. Mas quando a gente assimila, toma contato com a palavra de Jesus, com as leis divinas, e conseguimos enxergar nelas o caminho que nos liberta, nós ali ficamos por livre adesão, por vontade, porque já nos tornamos então filhos. E aí ele continua ali, finalmente dizendo: se portanto o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Colocando de uma forma bastante clara que aqueles indivíduos, assim como nós, não haviam compreendido então o sentido da verdadeira liberdade, que era de fato sermos livres. Esse caminho para a liberdade, da conquista da nossa liberdade, passa então pela compreensão dos ensinamentos de Jesus e por colocarmos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. É isso o que nos fará livres. E alguém que compreendeu isso que Jesus está aqui colocando para aqueles judeus naquele dado momento,
que chega até nós, então, para a nossa compreensão, para que a gente, então, construa esse caminho na direção da liberdade, foi compreendido por Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que levou a palavra de Jesus ao povo que não era judeus. O Paulo, ele vai levar essas palavras, ele vai falar acerca da liberdade, por exemplo, à comunidade dos Gálatas. Lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai estar falando sobre liberdade. Ele vai estar explicando ali para aquele povo, naquele momento, o que era essa liberdade que a gente está tentando buscar hoje também. Então ali, no capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, no versículo 1, Paulo vai estar falando para aquela comunidade e para nós também, né? Que ainda temos as nossas dúvidas acerca da liberdade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, o primeiro ponto que Paulo coloca aqui para os Gálatas e para nós é que para a liberdade, o Cristo nos libertou. Ou seja, através de Jesus, nós temos ali o caminho para a conquista da nossa liberdade. E não acreditar que a simples vinda do Mestre por si só já se configura na nossa liberdade. É preciso que nós sejamos agentes atuantes no processo da nossa conquista de liberdade. É preciso que a gente pratique, não apenas ouça a palavra de Jesus, ela precisa encontrar morada nos nossos corações, vida em nossas vidas. É preciso que a gente se transforme interiormente, que a gente deixe de lado as coisas que nos escravizam e passe a vivenciar, então, os ensinamentos de Jesus, que são as leis divinas propostas por Deus, o nosso Pai de amor. E ele fala também, assim como Jesus nos disse lá na passagem que nós lemos anteriormente, em permanecer, reforçando mais uma vez a importância da necessidade da nossa fidelidade, da gente não apenas ouvir então as palavras, mas da gente nelas permanecer. É preciso que, além de conquistar a nossa liberdade, a gente nela permaneça e não volte ao jugo da escravidão, não torne a encontrar nos nossos vícios, nos nossos equívocos, um caminho para uma liberdade que não é verdadeira, né? A gente lembra, por exemplo, retomando um pouquinho a ideia de filhos e escravos, o filho pródigo, né? Ele sai ali da casa do seu pai, em busca ali das verdades do mundo, mas ele percebe que essas verdades não o alimentam, que essas verdades não o conduzem a uma verdadeira liberdade. Ele então retorna ao pai, ele faz por livre adesão da sua vontade ali a escolha por permanecer nessa casa que se configura ali nas leis divinas e passa então a ser ali verdadeiramente um filho e verdadeiramente livre. É isso o que o Paulo também está propondo aqui para os Gálatas e para nós, da importância da gente permanecer livre e não voltar a um jugo da escravidão, não retornar aí a ser um velho homem, né? Que a gente seja em Cristo uma nova criatura. Paulo é um exemplo muito significativo para a gente quando a gente está falando sobre liberdade, porque ele, por exemplo, escreveu ali várias de suas cartas, né, enquanto cativo, enquanto preso, encarcerado. Portanto, ali ele nos mostra que é possível ser um espírito livre, ainda que cativo na carne, né? Ele faz ali da ocasião da sua prisão, inclusive, uma oportunidade. Ele transforma aquela situação difícil, dolorosa do cárcere, numa oportunidade de difusão das palavras de Jesus. Quando ele escreve, por exemplo, a sua carta aos Filipenses, ele se encontra cativo. Porém, essa carta, ela menciona várias vezes um júbilo, uma alegria de Paulo. Ele vai dizer, inclusive, ali no capítulo 1, no versículo 14, que muitos irmãos no Senhor, animando-se com minhas prisões, falam mais ousadamente, sem temor, a palavra. Então, ali, o Paulo nos mostra essa possibilidade
que o espírito tem de que, ainda que encarnado, preso, seja um espírito livre. O próprio Mestre Jesus foi preso, crucificado, mas como não imaginar Jesus um espírito livre, nos mostrando então que liberdade é muito mais do que uma situação física. E aí a gente vai percebendo, então, desde aquele momento em que a gente colocou ali a visão dos judeus, né, dizendo como você pode dizer para a gente, mestre, que nós seremos livres, nós já somos livres, que há, portanto, uma diferença significativa entre o nosso conceito, entre a nossa visão do que seja a liberdade e do entendimento que Jesus tem do que seja a liberdade. No nosso dia a dia, quando a gente fala sobre liberdade, é muito comum a gente dizer que quer ser livre para poder fazer tudo aquilo que eu quiser. Quem nunca ouviu aí um adolescente, ou quando era adolescente, não disse: eu quero ser um adulto para poder ser livre, fazer tudo aquilo que eu quiser. A liberdade é um anseio presente na humanidade há muito tempo. Enquanto espíritos, nós desejamos essa liberdade, nós temos anseio por essa liberdade. Mas é um equívoco crer que encontraremos aí nas respostas e nessa liberdade proposta pelo mundo a verdadeira liberdade. E voltando então a esse conceito equivocado aí do nosso adolescente, né, que faz essa associação do ser livre, muitas vezes, né, seguida da afirmativa do ser livre para fazer tudo aquilo que eu quiser na fase adulta. É muito comum hoje a gente ouvir as pessoas falando que querem ser livres para falar tudo aquilo que quiser. Se a gente se ouvisse de uma forma mais atenta, ouvisse essas coisas que a gente diz e refletisse, parasse para se ouvir, a gente perceberia o que há ali presente na verdade, o quanto isso na verdade traz muito de si o jugo da escravidão e não o jugo leve de Jesus. Parem e ouçam. Eu quero ser livre para fazer tudo o que eu quiser. O que está ali presente. Uma grande ênfase no eu. O nosso grande vício que nos impede de caminhar na direção do Pai, que nos afasta dos ensinamentos de Jesus. O egoísmo. Esse eu presente ali já deveria nos mostrar de uma forma muito clara que isso não é a liberdade proposta por Jesus. Por outro lado, se a gente observar espíritos que caminharam mais do que nós, quando a gente lembra, por exemplo, de Maria, a mãe de Jesus, em uma de suas frases mais conhecidas, ela vai dizer a nós, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Um espírito que ali está dizendo que quer seguir a vontade do Pai. Paulo, no caminho ali, na estrada caminho de Damasco, quando mais do que cair no cavalo ali, a gente tem um indivíduo caindo em si. Ele vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? Mais uma vez, um indivíduo buscando as leis divinas, buscar conhecimento na vontade divina. Ouçamos o Mestre Jesus, que nos diz na sua oração dominical: seja feita a tua vontade. Quanta diferença entre eles e nós, nas nossas afirmativas acerca do que seja a liberdade. De um lado, alguns que buscam então a liberdade para atender o eu, os nossos interesses pessoais. E de outro, nós vemos esses espíritos que buscam ali colocar a vontade de Deus acima dos seus interesses pessoais, a lei divina como o centro de suas vidas. Quem está realmente ali no caminho para a liberdade? Quem realmente ali está buscando a liberdade proposta por Jesus? Então, quando a gente ouve esses indivíduos ali, como Maria, como Paulo, como Jesus, nos falando em submeter-se à vontade do Pai, como que a gente enxerga essa palavra, submissão? Como que a gente enxerga quando a gente vê alguém dizendo que quer ser obediente a alguma coisa?
a vontade de Deus. Nos causa estranheza quando a gente conjuga essas duas coisas, submissão e liberdade, obediência e liberdade. Nos causa estranheza pensar que para sermos verdadeiramente livres, nós devemos obedecer. Obedecer não a qualquer coisa, mas obedecer aos ensinamentos de Jesus. Obedecer às leis divinas, que a verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo, está no cumprimento dos nossos deveres. Então a gente começa a definir melhor o que é a verdadeira liberdade proposta por Jesus. Esse versículo que nós mencionamos aí da carta aos Gálatas de Paulo, né, ele vai possuir ali 3 mensagens, pelo menos, em que o espírito de Emmanuel, ali, o benfeitor de Chico Xavier, né, na psicografia, então, do Chico Xavier, o Emmanuel vai tecer 3 mensagens que comentam esse versículo de Paulo. Um versículo, portanto, bastante comentado ali pelo benfeitor, nos mostrando a nossa necessidade de compreendermos melhor o que seja a liberdade e qual o caminho que nos conduz a ela, né? Vamos então passar um pouquinho aí para esses comentários do Emmanuel, que não é ao acaso então que ele coloca esses comentários. Uma dessas mensagens está lá no livro Ceifa de Luz, e ele vai dizer ali no capítulo 16, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então ele traz ali na mesma sentença a liberdade e a obrigação. E a gente causa uma grande estranheza, de fato, quando a gente ouve essas palavras, né? Mas em outra mensagem ali, só que no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 24, ele vai terminar sua mensagem, que está falando sobre a liberdade, dizendo que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem a necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado nas trevas expiatórias. Então, nessa mensagem, ali de Palavras de Vida Eterna, capítulo 24, o Emmanuel ele vai estar mais uma vez falando, esclarecendo para a gente, então, que liberdade não é fazer tudo o que eu quero, né? Não é raciocinar, empreender, fazer a vontade do nosso eu, mas a felicidade de obedecer a Deus, de estar voltado, então, aí às leis divinas. E colocando também que quando a gente se deixa aí arrastar por as nossas paixões, isso nos encadeia, aprisiona o nosso espírito. E numa outra mensagem, também no livro Palavras de Vida Eterna, só que ali no capítulo 27, o Emmanuel ele vai dizer que se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Ou seja, a gente escolhe, a gente se aprisiona de forma voluntária quando a gente se deixa escravizar pelos nossos interesses pessoais, quando a gente coloca esses interesses pessoais à frente da vontade divina. Então, ele reforça para nós que não há nenhum problema em conjugar obediência e liberdade, muito pelo contrário. Essas palavras, elas caminham juntas. Na definição, então, que o Emmanuel aí nos dá de liberdade, ela passa pela obediência às leis divinas. Então, a gente começa a definir a liberdade como o cumprimento dessas leis divinas e o caminho para a conquista, então, passando por Jesus, que nos ensina a como colocar em prática na nossa vida essas leis divinas. E todas essas
associações aí que a gente foi vendo entre liberdade e obediência, feitas por Emmanuel, elas estão presentes também na codificação ali de Allan Kardec. Quando a gente olha ali no livro dos Espíritos, a gente começa a perceber que isso não se trata de uma visão particular do Emmanuel, mas que outros espíritos também vão estar colocando a liberdade como algo que faz parte ali, que está associado às leis divinas. A gente vai ouvir, por exemplo, ali no livro dos Espíritos, que nós somos infelizes quando nós nos afastamos da lei divina, né? E algo que, quando a gente lembra lá do nosso adolescente que quer fazer tudo aquilo que ele quiser, independente das consequências para os outros das suas ações, a gente vai olhar lá para a questão 825 do Livro dos Espíritos, da codificação ali de Allan Kardec, né? Vai observar a resposta que os espíritos dão a Kardec quando ele pergunta se quando a gente está ali encarnado existe essa liberdade absoluta de fazer tudo aquilo que eu quero, independente das consequências para os outros. E os espíritos vão responder ali para o Kardec: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então a nossa liberdade, ela não é ilimitada. Eu não posso, eu não devo fazer tudo aquilo que eu quiser, independente das consequências para os outros. A nossa liberdade possui um limite traçado na liberdade do outro. Essa liberdade do fazer tudo aquilo que eu quero é a liberdade do egoísta, do aquele que não segue a verdadeira liberdade proposta por Jesus. À medida, então, que a gente vai evoluindo enquanto espírito, em que a gente vai se alinhando às leis divinas, em que a gente vai fazendo por livre adesão a escolha, por viver os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos libertando. Nós deixamos de ser, então, escravos das nossas escolhas equivocadas, dos nossos vícios, das nossas paixões. Para isso, então, é preciso trabalho, sobretudo interior, trabalho de educar o nosso espírito para que ele faça essas escolhas melhores, escolhas que estejam alinhadas às leis divinas. Nós nos algemamos as consequências do exercício indevido da nossa liberdade. Muitas falsas outras vozes que habitam ainda em nós, sobretudo a do egoísmo, do orgulho, da vaidade, nos dirão que a obediência não é liberdade, que ser livre é fazer tudo aquilo que eu quero. É preciso muita oração, muita vigilância, vontade de permanecer fiel aos ensinamentos do Mestre, para que a gente não se deixe cair nessas falsas vozes, nessas tentações. Quando a gente coloca o nosso eu à frente, o fazer o tudo que eu quero, sem medir as consequências coletivas das nossas escolhas, nós criamos um cárcere para o nosso espírito. Ao passo que quando a gente escolhe, quando nós nos escolhemos nos algemar e nos cercearmos pelas leis divinas, nós construímos a nossa liberdade, a liberdade em Cristo. Deixar de lado a visão de uma aparente liberdade e trabalhar na construção da liberdade do nosso espírito. Eis o convite que o Mestre nos oferta: seguir a Jesus, seus passos, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir o Evangelho do Mestre. Deixar de lado essa forma que a gente vê equivocada de que seguir a Jesus é apenas repetir as suas palavras, mas escolher viver, dar sentido dessas palavras no nosso dia a dia, começar a colocar elas em prática, começar a tirar esse hábito que nós temos de simplesmente repetir as palavras e buscar entender ali o contexto que de fato Jesus está querendo nos ensinar. Crescer enquanto espíritos, que a gente busque então conhecer essa verdade de Jesus que nos libertará, entendendo que essa verdade, a única verdade, reside em Jesus. Ser livre é entregar-se, é algemar-se de
todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento a Jesus. Muito obrigado, Fernanda. Temos aí muitos subsídios, muito o que pensar sobre a abordagem que a Fernanda, com tanta propriedade, com tanta felicidade, fez sobre liberdade. Pensemos nisso. E agora o momento, a mensagem de hoje. Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, Modo de Sentir. Agora um recado para o seu coração. Momento, mensagem para reflexão. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, em Efésios 4:23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficências são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia.
notícia! Palestras USE São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Hoje, dia 12, às 17 horas, palestra com Rosana Silqueira Paixão, abordando o tema Os Filhos do Calvário. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, domingos às 17 horas. Participe! Assistindo e fazendo perguntas. Palestras USE São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Amigos e amigas, mais uma vez estendemos o nosso convite aqui a vocês que ainda não são sócios do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, porque ao se associarem passarão a receber um livro espírita em sua residência ou no local que determinarem por apenas R$18. Neste mês de junho, o livro que está sendo distribuído é A Lágrima do Outro, um romance espírita de autoria do Espírito Francisco, por meio da psicografia de Roberto de Carvalho. Inscreva-se, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também WhatsApp. Ou ainda vá até a livraria, faça-nos uma visita. A livraria está na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, e os horários de atendimento são de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Bem, momento agora de agradecimentos nossos. Nada mais justo do que demonstrarmos a nossa gratidão de coração a todos vocês, amigos e amigas, que participaram do Momento Espírita essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube ou do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Então, nosso muito obrigado a vocês, a Alexandra Camargo, Ana e Samuel do Jardim Tangará, Anderson Rodrigues de Melo de São Paulo, Andréa Relva Iso, Aristeu Becaro, Cacildo Oliveira, Cândida Laronhá, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Celso do Jockey, Cidinha da Vila Nera e Cidinha Matas, Cidinha Mazo, Cleuzeri Pereira Bahia, Cristiana e da Redenção, Elizabeth do Douradinho, também você, Neida Costa Macena, Ernesto Júnior, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca de Campinas, Helena Andretta, Imaculada de Almeida do Centro, Jô Santana, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Laura Bianchini da Vila Carmen, Luzia do Botafogo, Ma Aguilar, Mara Pinheiro, Marcelo Moraes, Márcia do Araci, Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria do Jardim Beatriz, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Inês de Baté, Marisa da Redenção, Miltinho Carvalho lá da Vila Monteiro, Mônica Moreira Mineto, Nádia de Eurípides Barçanufo, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Regina do Castelo Branco, Renata Nunes, Rosa Vicentini de Doni, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rose Maria do Araci 2, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia do Centro também e Val Palombro. Muito obrigado de coração a todos vocês. E, por gentileza, continuem compartilhando o link do Momento Espírita com seus amigos e familiares, link esse que nós estamos enviando todos os domingos, ao longo do domingo, após o programa, para que vocês nos auxiliem fazer chegar a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do programa Momento Espírita. Muito obrigado! Muito bem. Amigos e amigas, semana passada, o amigo Ósio, lá da Casa do Caminho, sempre atento ao nosso programa e auxiliar valioso do Momento Espírita, com seus compartilhamentos e sugestões,
nos enviou uma mensagem dizendo que na noite anterior, lá na Casa do Caminho, centro espírita onde é trabalhador, um espírito escreveu estimulando os presentes à prática do Evangelho no lar. Coincidentemente, ou não, já que aprendemos que acaso não existe, a espiritualidade se manifestou na mesma noite no Centro Espírita Francisco de Assis, caso onde participamos, chamando-nos a atenção para o culto do Evangelho no lar. Deduzimos nós, então, que os espíritos amigos estão promovendo uma verdadeira campanha para que todos façamos o Evangelho no lar, na absoluta certeza da necessidade de iluminarmos os nossos lares, células primeiras da sociedade, onde damos os primeiros passos e temos os nossos primeiros aprendizados aqui no plano material. Sabem os amigos e amigas quem ensinou-nos o culto cristão no lar? Pois bem, foi Jesus, há 2000 anos aproximadamente, no lar de Pedro, conforme lemos no primeiro capítulo do livro psicografado pelo espírito Neio Lúcio, por meio de Chico Xavier, de título Jesus no Lar. O espírito Neio Lúcio assim nos relata: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, continua Jesus, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz? Na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação mais elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito bem, momento agora de reabrirmos o microfone da convidada, Fernanda Mandarino, que com tanta gentileza está aqui conosco, que abordou com tanta propriedade o tema liberdade, para que ela faça suas considerações finais. Fernanda, fique à vontade, amiga. Como consideração final, nós gostaríamos então de reforçar mais uma vez que liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero, como eu quero, sem medir as consequências dos nossos atos. Liberdade, como nos ensina Jesus, a verdadeira liberdade, consiste no cumprimento dos nossos deveres, consiste na obediência às leis divinas. E nós podemos conquistar essa liberdade através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Trazemos aqui uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que se encontra lá no livro Na Era do Espírito, capítulo 15, em que ele vai, mais uma vez, nos falar acerca da liberdade. Ele nos dirá: honrarás a liberdade. Honrarás a liberdade não para voltar às brumas do passado, em cujos desvarios já nos submergimos muitas vezes e que te impeliram a tomar novo corpo no plano físico, mas frequentemente para resgatar as consequências infelizes dos atos impensados. Estimarás a liberdade para cultivar a consciência tranquila pelo exato desempenho dos compromissos que esposaste. Muitos companheiros da humanidade se farão ouvir diante de ti, alinhando teorias brilhantes em se referindo à independência e progresso, quase sempre para justificar o desgovernado predomínio do instinto sobre a razão, como se progresso e independência constituíssem retorno ao primitivismo e à animalidade. Ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico, à maneira de armadilhas recobertas de flores, e seguirás adiante, de coração atento à execução dos encargos que a vida te reservou. Sabes que a inteligência, quando se propõe desregrar-se em esquecimento dos princípios que lhe ditam comportamento digno, inventa facilmente vocábulos cintilantes, de modo a disfarçar a própria deserção. Aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas, na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo em abnegação aos companheiros que te compartilham a experiência, na certeza de que unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e a conviver, uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona aos resultados menos felizes das existências passadas. Orarás e vigiarás, segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade, qual ele mesmo a dignificou, amando aos semelhantes sem exigir o amor alheio e prestando auxílio sem pensar em recebê-lo. Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre para ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. Eis a verdadeira liberdade, eis a liberdade proposta pelo Mestre, que sigamos em paz na condução dos nossos passos seguros através dos ensinamentos de Jesus que nos conduzem
a verdadeira liberdade. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel, e nossa convidada dessa manhã, Fernanda Mandarino. Muito obrigado aos voluntários da produção do Momento Espírita, sempre coordenados por Clemente Mancini. Nosso agradecimento também ao Rossi, que mais uma vez cuidou da nossa sonoplastia, e aquele especialíssimo. De coração, obrigado a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!